O Moto G42 é um daqueles celulares mais básicos da Motorola, que quando chega aqui na redação a gente fica se perguntando, será que é possível rodar games em um celular desse? Bem, o Roda Liso está aqui para pôr eles à prova. Vamos então descobrir se é possível rodar jogos pesados no Moto G42. Ele foi lançado em junho de 2022 com o processador Snapdragon 680, que está presente em vários smartphones. 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Ele tem uma tela POLED de 6.4 polegadas Full HD, mas tem uma taxa de atualização de 60 Hz apenas. E por fim, nesse garotão aqui a gente tem uma bateria de 5.000 mAh e está rodando Android 12. Olha só, o Moto G42 ele é lançamento ainda, tá? Ele chegou custando R$ 1.700. Um mês após o seu lançamento ele está na faixa de 1.530. Sobre os jogos, a gente analisou 11, todos eles jogando com gráfico no mínimo. Fique ciente disso, por quê? Porque ele se trata de um celular de entrada. A gente colocou o Redmi Note 11 da Xiaomi como concorrente e os jogos Asphalt 9, Call of Duty Mobile no modo Battle Royale, Free Fire Max, PUBG, Genshin Impact, Life After, Apex Legends, Battle Prime, Diablo, Mortal Kombat e também o Fortnite. Nós abrimos a nossa lista já com decepções no ar. A primeira coisa é que o G42 pegou apenas 27 frames de média, com 95% de estabilidade e a autonomia até que foi boa, 6 horas e 5 minutos. Dá pra ver aí na tela, por mais que a gameplay não tenha sido horrível, ainda ocorreram algumas travadinhas bem irritantes, principalmente quando mais de 3 carros apareciam ao mesmo tempo na tela. O Note 11 ganhou essa disputa, pontuando o padrão de 30 frames de média com 100% de estabilidade e a autonomia batendo em 9 horas e 10 de duração. Então, é um selo não roda para o Moto G42 no Asphalt 9. No codezinho o clima já começa a mudar, já que o G42 teve um bom resultado. Foram 40 frames de média com 98% de estabilidade e 6 horas e 25 de autonomia de bateria. O Note 11 praticamente empatou com o concorrente, ele pontuou 40 frames com 100% de estabilidade e deu 7 horas de autonomia. Os dois rodaram muito bem, pode ir sem medo para eles, então selo roda. O FreeFast, como sempre, rodou super bem nos dois smartphones que a gente testou aqui. O G42 ele pegou 59 frames de média com 100% de estabilidade e deu 6 horas e 40 minutos de duração prevista da bateria durante a nossa gameplay. Já o Note 11 superou um pouquinho o celular da Motorola. Ele deu o gabarito, 60 frames com 100% de estabilidade e incríveis 8 horas e 45 de duração da bateria. Então, selo roda liso para os dois smartphones. Infelizmente a frame rate do PUBG ainda fica limitada de acordo com o processador do aparelho, né? Alguns deixam chegar a 40, outros a 60 e outros apenas a 30 frames. E foi o que aconteceu aqui. O G42 ele pontuou apenas 30 frames de média, o que é jogável, né? Mas nem de longe é perfeito. A estabilidade foi 99% e a autonomia atingiu as 7 horas de duração. O Note 11 teve praticamente o mesmo resultado, pontuando 30 frames com 100% de estabilidade, só que a autonomia deu 8 horas e 10 de duração. Selo roda para os dois smartphones. Esse rapazinho aqui pegou suaves 33 frames de média com 93% de estabilidade e deu 5 horas de autonomia de bateria. O Note 11 perdeu um pouquinho nessa rodada, já que ele pegou apenas 31 frames, com míseros 73% de estabilidade, ou seja, fica travando. Deu 5 horas e 15 de duração de bateria também. A experiência no geral foi bem tranquila e jogável e vai receber um selo roda para os dois celulares. Dessa vez não teve como se salvar, o G42 capengou na hora de rodar o Life After. Se liga, a frame rate média dele foi de 43 frames com 64% de estabilidade, a autonomia apenas de 3 horas e 40. O Note 11 não saiu muito fora da curva nesse sentido também, já que ele pontuou apenas 47 frames com 59% de estabilidade e deu 5 horas e 50 de autonomia da bateria. O principal problema dos dois aparelhos nesse caso é que nenhum deles teve uma estabilidade aceitável. Os dois flutuaram muito pelos frames, gerando aquelas instabilidades horríveis. Enfim, vai receber um selo roda o Moto G42. E assim como no PUBG, por aqui o Apex Legends no G42 também travou nos 30 frames de média, com 100% de estabilidade e uma autonomia impressionante de 9 horas e 25 minutos. O Note 11 empatou com a frame rate, deu 30, porém ficou bem atrás na sua estabilidade, apenas 80% nesse jogo.
Outro ponto que o celular da Xiaomi perdeu também foi na autonomia da bateria, que entregou menos da metade do que o concorrente, deu 4 horas de duração. Selo roda para o Moto G42, muito bom. Por incrível que pareça, o G42 superou nossas expectativas aqui no Battle Prime. Ele pontuou 57 frames de média, com uma estabilidade de 96% e 7 horas e 10 de duração prevista para a bateria durante a nossa jogatina. O Note 11 perdeu nessa rodada, já que ele marcou somente 30 frames com 100% de estabilidade. A autonomia da bateria dele também ficou um pouquinho atrás, deu 6 horas e 30. Selo roda liso para o Moto G42, excelente. Nada de anormal aqui no Diablo Immortal. Por aqui a gente pegou uma média de 30 frames no G42, com estabilidade de 99%. Infelizmente o game não libera uma frame rate maior do que essa. A autonomia dele bateu em 4 horas e 30 de duração. O Note 11 teve a mesma pontuação, 30 frames com 100% de estabilidade. O que diferenciou foi apenas a autonomia da bateria, 7 horas e 45 de duração. Selo roda para os dois celulares. Dessa vez eu vou ter que confessar que o G42 decepcionou e muito no nosso teste. Dá uma olhadinha nisso aqui. Esse carinha aqui conseguiu a proeza de ser o pior smartphone no nosso ranking do Mortal Kombat, já que ele ocupa o último lugar com a média de 54 frames a 97% de estabilidade e 6 horas e 30 de duração da bateria. Até os nossos celulares mais fraquinhos conseguem gabaritar perfeitamente o Mortal Kombat. Muito estranho que o G42 não conseguiu também. O Note 11 obviamente venceu essa rodada e marcou 75 frames com 91% de estabilidade e 6 horas e 35 de duração da bateria. Então, ainda assim vai receber um selo roda liso Moto G42, por quê? Porque passou de 45 frames. Vamos finalizar a nossa lista com o melhor dos melhores, Fortnite. Esse de longe é o pior desempenho que eu já vi para esse jogo, sério. O Moto G42 pegou uma média de 20 frames, isso sendo bem generoso. Quanto à mínima, ele pegou 4 frames. O Note 11 também não rodou direito ele, porém ficou com uma média de 25 e a mínima em 6. O que eu posso dizer aqui é que simplesmente não tente jogar o Fortnite nesse celular, ele não vai funcionar, mesmo com os gráficos no mínimo. O selo não roda para os dois smartphones. Com a temperatura ambiente regulada para 24 graus e após algumas partidas de Call of Duty Mobile no modo Battle Royale, o aparelho elevou 10 graus em sua temperatura. É uma variação bem tranquila que não vai te causar problemas de superaquecimento. Ao final de tudo, nós ficamos com a seguinte questão para ser respondida. Vale ou não vale a pena comprar esse tal de Moto G42 para jogar? Eu já adianto logo de cara que não vale a pena e eu vou te falar o porquê. Seguinte, por mais que esse aparelho aqui seja dito de entrada, ele não tem algumas funções e características que a gente considera essencial para um smartphone nos dias de hoje, como uma tela de no mínimo 90 Hz. Outra coisa é o valor dele na casa dos R$ 1.500, e já coloca ele no mesmo patamar de um smartphone intermediário básico, falando em questão de preços. Em suma, eu não optaria por um Moto G42, levando em consideração que existem outros smartphones melhores e na mesma faixa de preço, ou então que operam com a mesma configuração e são mais baratos, que é o caso do próprio Redmi Note 11 que mencionamos aqui hoje e que, curiosamente, tem uma tela de 90 Hz. Feita a análise, o veredito do Moto G42 é um selo roda. Ele não desempenhou muito bem nos nossos testes e deixou a desejar em vários momentos. É isso aí, o que você esperava do Moto G42 com o Snapdragon 680? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.